O livro de Malaquias, ao meu ver, é pouquíssimo explorado. Geralmente, o texto que gosta-se muito de utilizar é Malaquias capítulo de número 3, pois há uma advertência clara quanto à nossa liberalidade do coração a respeito dos dízimos e ofertas. No entanto, todo livro tem um contexto muito específico. O capítulo de número 4, que nós lemos, que é esse encerramento, quando o profeta faz ao povo uma promessa de restauração. No seu último versículo, há algumas coisas que nos chamam a atenção aqui. A primeira delas é que nós vemos claramente que o desejo de Deus ao longo dos séculos é que o coração dos pais estejam enlaçados com os filhos e dos filhos com os pais. Pois o contrário disso, a palavra de Deus está nos deixando muito claro que a terra pode e naturalmente deve ser ferida com maldições. Posso afirmar para vocês que as duas coisas que mais me chamam a atenção nesse versículo é pais e filhos e maldições. Essas duas coisas estão diretamente entrelaçadas uma à outra. Na década de 90, aproximadamente, meados ali de 80, chegando em 90, mas 90 precisamente foi um período em que a igreja teve muita ênfase sobre maldições. Sem dúvidas nenhuma, foi um dos períodos em que esse tema mais esteve em evidência no Brasil. Nós tivemos congressos a respeito disso, tivemos simpósios a respeito disso, seminários a respeito desses assuntos. Afinal de contas, as pessoas estavam preocupadas em entender o que realmente é uma maldição e precisamente essa relação que existe entre coisas que aconteceram no nosso passado, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos bisavós e tataravós, e que vão se perpetuando de geração a geração, a ponto que é fato que a gente consegue observar de forma muito precisa que existem essas relações que acontecem em alguns casos. Bem verdade que todos os dias nós percebemos que isso não é uma regra, porque nós vamos perceber que filho de peixe não é peixinho. A gente vai perceber pessoas que nasceram dentro de contextos muito delicados e que essas pessoas que tinham tudo para dar errado na vida, elas conseguem quebrar esses ciclos, elas conseguem serem pessoas saudáveis, conseguem ser pessoas que dão respostas positivas, não só no que se diz respeito à sua fé, mas à sua humanidade também, no seu lado profissional, no seu lado humano, no seu lado familiar e relacional. No entanto, a gente vai perceber que isso são exceções. Na grande maioria dos casos, o que nós observamos são ciclos comportamentais que vão se perpetuando de geração a geração. De um avô que era de um jeito, que teve um filho, e o filho teve o mesmo comportamento, e esse filho teve um filho, e o filho teve o mesmo comportamento, e esses comportamentos vão se perpetuando, e a terra naturalmente vai sendo ferida com maldições. O texto é muito claro quando ele diz que há uma maneira de se quebrar esses ciclos repetitivos para que a terra seja abençoada. E eu queria dizer uma coisa para você, a guisa introdutória, já para deixar o teu coração tranquilo a respeito disso. Escute bem, Deus não tem prazer na maldição na vida de absolutamente ninguém. Deus não tem prazer absolutamente no mal na vida de ninguém, pelo contrário. Se nós olhamos no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio, que de fato há uma palavra muito clara dizendo que Deus traz maldições até a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Por outro lado, nós vemos o prazer de Deus na bênção. Se por um lado ele pode ferir 4 gerações por causa de pecados, por outro lado, a 1000ª geração de alguém vai ser atingida com bênçãos por causa da obediência. Sabe o que isso me mostra? Deus tem muito mais prazer em abençoar a nossa vida, em abençoar o seu povo, do que nos ferir com maldições. E eu quero já fazer uma declaração no nome de Jesus. A minha vida, a sua vida, a nossa casa, a nossa família será alvo da bênção de Deus. Eu declaro que no mês de agosto, esse mês não será o mês do desgosto, como muita gente diz. O mês de agosto vai ser o mês da satisfação, vai ser o mês do prazer, vai ser o mês da harmonia e da união da família no nome de Jesus. Se você crê nisso, meu querido irmão,
Glorifique ao nome do Senhor por esta palavra. Aleluia. Agora veja. A preocupação no coração de muitas pessoas, e eu digo isso porque isso é empírico. Eu ouço corriqueiramente que há essa preocupação no coração de muita gente, de se aquilo que elas estão vivendo hoje reflete em algo que pode ter acontecido na sua mesma família no passado. E pessoas correm atrás disso em todos os lugares, em todos os cantos, às vezes por portas erradas, e buscam respostas, e muitas vezes recebem respostas erradas, e por isso têm atitudes erradas. E eu sei que tudo isso é legítimo, mas há algo que nós precisamos guardar no nosso coração hoje, muito mais do que a preocupação do que nos acontece hoje por causa de um passado de alguém. Nós deveríamos estar preocupados com aquilo que nós estamos fazendo hoje. Deveríamos tirar os olhos do retrovisor, de ficar tentando entender o que aconteceu com o nosso papai, com o nosso avô, com o nosso bisavô, com o nosso tataravô, e deveríamos olhar para a nossa vida e para as nossas ações. Porque, escute bem, há algo muito claro que precisa ficar muito claro para cada um de nós. Nós precisamos compreender, meus amados irmãos, nós precisamos compreender de forma muito clara que só há alguém que é capaz de quebrar esse ciclo. É você mesmo. É você mesmo. Através de conserto, através de atitudes corretas, através de joelhos, de lágrimas, de arrependimento, de calvário, de cruz. De cruz. Muitos de nós estamos mergulhados, enxertados com um ensino falso, de que para conseguir determinadas coisas nós precisamos fazer 7 dias, 7 não sei o que, 14 não sei o que. Na realidade o que nós precisamos é um banho de cruz na nossa vida, um banho de sangue, uma nova mentalidade, um novo direcionamento de vida, uma nova atitude, e naturalmente vamos colher novos resultados. Quantas e quantas pessoas não mudam de família achando que o problema é o casamento anterior, e entram em novos casamentos e percebem que o outro vai ter problema do mesmo jeito. Quantas e quantas pessoas mudam de emprego achando que o problema é o ambiente, vão para outro lugar, mas percebem que lá há problemas também. Então, o resultado, ou na realidade a saída, não é a mudança, a saída é a conversão. É a mudança de mentalidade, é a mudança de coração, é permitir que o Senhor entre na nossa vida, desconstrua as nossas certezas e passe a nos banhar com a sua verdade, porque a verdade de Deus não apenas transforma, ela liberta e nos impulsiona para viver um novo tempo de Deus para a nossa vida. Quantos estão ansiosos por viver um novo tempo na sua casa, na sua família, na sua vida, nos seus negócios? Deus tem um novo tempo para cada um de nós, mas é fundamental, se faz mais do que necessário, que nós tenhamos a capacidade de observar isso. Escute bem, ao olhar esse texto de Malaquias capítulo 4, versículo 6, e ver como Deus categoricamente fala ao seu povo através do profeta Malaquias, dizendo que deve imediatamente haver um reparo, um conserto entre o coração dos pais para com seus filhos e dos filhos para com seus pais, para que a terra não seja ferida com maldições. É necessário que nós busquemos exemplos na Bíblia que possam nos demonstrar na prática como essa mensagem é verdadeira. Quantos estão me entendendo? Digam glória a Deus. Olhe para o seu vizinho e diga assim: preste bem atenção, porque Deus quer falar com você hoje. Olhe para quem está perto de você e diga assim: a mensagem de hoje é uma conversa séria de Deus com cada um de nós. O exemplo melhor que eu encontrei é Davi. Davi é o melhor exemplo para demonstrar que a mensagem do profeta Malaquias à nação de Israel é real. Porque quando nós paramos para olhar
a história de Davi, e hoje, na minha aula, eu até dei alguns exemplos. Quando a gente para analisar na realidade a história dos personagens da Bíblia, a nossa primeira ideia é achar que esses homens que foram grandes heróis da Bíblia foram homens sem defeitos. Foram homens que não tiveram pecados. Foram homens que não contiveram erros na sua biografia. No entanto, quando a gente olha a biografia desses homens, a gente vai perceber que a biografia desses homens é a biografia dos defeitos. E Davi se encaixa perfeitamente hoje aqui, no exemplo não daquilo que nós devemos fazer, mas daquilo que nós não devemos fazer. É isso mesmo. O homem segundo o coração de Deus. O homem que foi achado por Deus como alguém, ou como o único homem na nação de Israel naquele tempo, que fosse capaz de cumprir toda a vontade de Deus. Nós vamos perceber que a biografia desse homem foi manchada por falhas, e essas falhas de Davi quebraram aonde? Na família. A primeira coisa que eu vejo em Davi, para demonstrar o grande valor desse homem, é que Davi era um homem de ação. Repita comigo: Davi era um homem de ação. Ora, um chefe de Estado. Ele era chefe supremo do exército de Israel, um homem ocupado, que tinha uma vida absolutamente corrida, cheio de demandas todos os dias, pouco sono, muito trabalho, tendo que tomar decisões em fração de segundos, tendo que dar demandas e respostas para todos os conflitos que lhe rodeavam diariamente. Homem que dormia pouco, trabalhava muito, cheio de preocupações. Homem que conseguia dar tempo para Deus, mesmo sendo um rei em exercício, mesmo tendo todas as suas atividades. Era alguém que conseguia tocar o céu através da sua adoração. Mas quando eu olho para Davi, um homem ocupado, um chefe de Estado, um homem ovacionado pela sua nação, temido pelos outros reinos, aclamado pelo céu, esse homem que é tudo isso, tem esse grande valor para todos os que estão do lado de fora, mas não consegue ser esse mesmo homem para aqueles que estão do lado de dentro. Quando eu olho para Davi, a segunda coisa que me chama a atenção é que ele é pai de 20 filhos. E quando eu olho para Davi, eu percebo que no nome dos filhos que ele coloca, ele é um pai bem intencionado. Agora veja, de boas intenções, o inferno está cheio. Muitas pessoas acabam achando que as nossas intenções são suficientes para suprir os nossos erros, ou pelo menos para justificá-los. Mas veja bem, Deus não se relaciona com as nossas intenções. Olhe bem para mim, por gentileza. Existem muitas pessoas que acham que pelo simples fato de serem bem intencionados, Deus tem a obrigação de abençoá-los. Mas a verdade é que Deus não abençoa intenções, Deus abençoa ações. Eu costumo dizer que a intenção é a prima preguiçosa da ação. Ela tem vontade de fazer, mas não faz. No capítulo de número 1 do livro de Salmos, diz que tudo aquilo que o homem fizer prosperará, não aquilo que ele tem intenção de fazer. Eu digo que Davi era um homem bem intencionado, por quê? Porque quando nós olhamos para os nomes dos seus filhos, é nítido perceber que esse homem era um pai bem intencionado. Veja bem, o seu primeiro filho chama Adonias. Repita comigo, Adonias. Sabe o que significa Adonias? Adonias significa aquele que pertence a Adonai. A palavra Adonai é Deus. Ele tem o primeiro filho e ele coloca o nome do filho de Adonias. Ele coloca o nome do filho dizendo: esse aqui vai pertencer ao Senhor. Esse aqui pertence a Deus. Um homem desse não pode ser mal intencionado. Um homem desse é muito bem intencionado. Ele tem um outro filho e ele dá o nome a esse filho de Absalão. Absalão é uma junção de duas palavras, Absalom, que quer dizer pai da paz. Talvez a intenção de Davi com Absalão fosse de fato que Absalão pudesse ser o seu substituto. Davi era um homem de guerra, vivia em guerra, ele pacifica toda a nação de Israel, e talvez a intenção do coração de Davi com o seu filho Absalão é:
esse aqui vai reinar debaixo da paz, e este aqui vai ser o promotor da paz para a próxima geração. Um homem desse é muito bem intencionado. Ele tem um outro filho que ele coloca o nome de Salomão, e o nome Salomão significa pacífico, pacificador. Veja que quando nós olhamos para os nomes dos filhos de Davi, nós vamos perceber que Davi esconde no nome de cada um as suas boas intenções para com os seus filhos. Mas ouça bem, uma família não é feita de boas intenções, uma família é construída debaixo de atitudes. O amor não pode ser expressado simplesmente por palavras, mas ele precisa ser tão claro que em cada ação, as pessoas que moram dentro daquela casa, que participam daquela família, possam ver o amor através das atitudes. Davi era um homem muito bem intencionado, mas faltava para Davi ação. Faltava para Davi diálogo. Faltava para Davi atitudes claras que demonstrasse as suas intenções. E eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas aqui hoje à noite. Eu tenho certeza, e essa é a vontade do Espírito Santo, começar a quebrar nos nossos corações alguns sofismas que são falsas verdades, para construir o paradigma da vontade de Deus na nossa vida. Muitos de nós achamos que o simples trabalho, que o simples fato de levar o melhor para a nossa família, isso é suficiente, e eu quero deixar claro para você, não é. A nossa família precisa ver muito mais do que dinheiro e conforto. Eles precisam ver o nosso cuidado, as nossas atitudes, o nosso tempo dedicado, o diálogo, o olho no olho, o tempo de qualidade com os filhos, o momento a sós com Deus. Tudo isso é extremamente proponente para que nós tenhamos uma família equilibrada. Quantos estão me compreendendo? Digam glória a Deus. Diga para o seu vizinho, está na hora, meu querido irmão, de transformar as intenções em ações. Escuta, está na hora de tirar da tua mente aquelas ideias lindas que você tem para executar, mas você nunca executa. Está na hora de você começar a ter ações e simplesmente deixar de fazer planos. Está na hora de você viver, meu irmão. Está na hora de você viver, minha irmã. Está na hora de vocês construírem tudo aquilo que um dia vocês planejaram para viver uma família estabilizada e debaixo da bênção de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que as boas intenções passarão a ser ações para a glória de Deus, e a sua família vai viver no plano máximo que Deus tem preparado para você. Se você recebe essa palavra, por favor, faz barulho para adorar a Deus nessa casa. Escute, quando nós olhamos para Davi, a terceira coisa que eu percebo é que ele era muito bem intencionado, no entanto não era capaz de transformar as suas boas intenções em investimento na vida dos seus filhos. Talvez porque tivesse ocupado demais com o reino, talvez porque tivesse ocupado demais ouvindo as pessoas, talvez porque estivesse ocupado demais, reunido com os conselheiros do reino em reuniões de estado. O fato é que nenhum de nós que estamos hoje aqui, se procurarmos na biografia de Davi, nos livros que contam a sua biografia, não vamos perceber nenhuma, absolutamente nenhuma menção de Davi com a sua família. Quando a gente olha, Davi está sempre ocupado. Davi está sempre no reino, Davi está sempre com a coroa na cabeça, Davi está sempre reunido fazendo, Davi está ocupado demais para observar o que está acontecendo com seus filhos, para dedicar tempo à sua família, para dedicar tempo à sua esposa, para estar dentro de casa. Ele está ocupado demais. A verdade é que a única vez que nós vamos perceber Davi dentro de algo que se parece com família, Davi está adulterando. Ele não tem tempo para a família, mas ele tem tempo para adulterar. Ele não tem tempo para dedicar os filhos, mas ele tem tempo para espiar uma mulher bonita que está nua num quintal alheio. Ele não tem tempo para dedicar a sua casa.
mas ele tem tempo para produzir confusão. E olha bem para mim, irmão, se você não encontrar tempo para dedicar para a sua família, pode ter certeza que o diabo vai arrumar um jeito de arrumar tempo para você fazer o que não deve. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Ele não era capaz de sair com as crianças, talvez porque tinha dificuldade de encontrar com elas fora do expediente de trabalho. Mas essas omissões de Davi custaram muito caro para ele. Muito caro. Essa falta de relacionamento que Davi tinha com a família o impediu de observar coisas muito graves que estavam acontecendo dentro da sua casa. Estavam acontecendo tudo lá, debaixo do nariz dele, dentro da casa real, talvez no quarto vizinho. Mas a falta de relacionamento de Davi com a família o impedia de ver isso. Alguém aqui quer ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus? Glória a Deus. Eu quero também. Mas se por um lado Davi me ensina a buscar a Deus com integridade, com intensidade, por outro lado ele me ensina como não ser como chefe de família. E olha que coisa interessante. É possível que alguém consiga ter tanto sucesso na sua posição social, na sua vida financeira, na empresa, nos objetivos que traçou para si, e ao mesmo tempo ser um fracassado como um homem ou uma mulher de família. Essa é a história de Davi. Um rei ovacionado, mas um pai e um marido omisso e destruído. Sabe por que eu estou te contando essa história hoje, nesse dia? Porque nós precisamos aprender com ela. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz uma coisa muito interessante. Ou nós levamos em consideração a história, para que ela nos impulsione, ou ela será a nossa coveira. Ou a gente olha para a história e aprende com ela, para que nós possamos ter uma vida progressiva, debaixo da bênção de Deus. Ou se não levarmos a história em consideração, essa mesma história pode nos sepultar. Quantos estão me entendendo, digam glória a Deus. Ei, Davi estava tão ocupado que ele não consegue perceber que dentro da casa dele, como ele tinha várias mulheres e filho com todas essas mulheres, e todos os seus filhos, a grande maioria eram meio-irmãos, eram filhos de um pai, mas a maioria não eram filhos da mesma mãe. Ele não consegue perceber que tem um filho chamado Aminon, que está apaixonado pela própria irmã, chamada Tamar. Eu pergunto para você, qual é o pai e a mãe aqui que tem relacionamento com o filho e não consegue perceber quando o filho está apaixonado? Que tem alguma coisa errada acontecendo dentro do lar. Será que às vezes que Davi sentou com todos os filhos ao redor da mesa, ele não conseguiu perceber que Aminon olhava para Tamar de um jeito diferente? E hoje, todo mundo que está aqui, ninguém é criança. A gente sabe quando nós estamos olhando para alguém com um olhar diferente. E a pessoa que está sendo olhada também sabe. Nós que somos adultos, somos capazes de ver quando alguém está olhando para outro com esse olhar. Quanto mais os nossos próprios filhos. Isso tudo está acontecendo dentro da casa de Davi, só que Davi não tem relacionamento com os filhos, Davi não tem tempo com os filhos, ele não consegue perceber. O que acontece? Aminon tem uma ideia, ele está queimando
Sabe, ele está apaixonado pela irmã, e esse sentimento tá tomando de conta do seu coração, a ponto que ele não vai ficar quieto enquanto ele não consumar o seu desejo. O que ele faz? Ele chama um primo, ele conta a história para o primo desenvolve uma trama, arma um plano, diz para ele: Amnon, diga para sua irmã que você está doente, diga ao rei que você não pode sair, chame os empregados e peça a sua irmã para vir deixar comida para você, ela vai deixar, Amnon. Quando ela entrar dentro do quarto, você agarra e consuma a sua vontade. E você acha que isso ficou só na intenção e na ideia? Isso aconteceu. Dentro da casa de Davi, no quarto real. Tamar entra com as suas roupas adornadas, muito bem ataviada, uma roupa de donzela. Diz a Bíblia que Amnon a agarra, rasga as suas vestes, possui a ela, e conta-nos a história que quando ele termina de executar o ato, ele sente nojo por ela. Ele bate, ele joga ela para fora, rasga as vestes dela, ela fica indefesa, com vergonha, ferida, machucada, porque acabou de sofrer um estupro dentro de casa. Um irmão que estupra a própria irmã. E olhe bem para mim. Cadê os pais que aqui estão? Levante sua mão, por favor. Se isso acontecesse dentro da sua casa, o que você faria? A gente não quer nem pensar nisso, não é? A gente não quer nem sonhar com essa possibilidade, não é? Eu tenho certeza que muitos aí já encheram o coração de ira e já disseram: Deus me livre de uma coisa acontecer dentro da minha casa, porque uma desgraça acontece. Uma desgraça não, duas, porque uma já aconteceu. Sabe o que Davi faz? Absolutamente nada. Lembra de Absalão? Sabe quem é Absalão? É irmão legítimo de Tamar, filho do mesmo pai e filho da mesma mãe. Um ódio cresce no coração de Absalão por causa do irmão que fez isso com a própria irmã. Absalão casa, ele tem uma filha. Qual é o nome da filha que ele coloca? Tamar. Sabe o que Absalão está dizendo com isso? Tamar, minha irmã, não foi cuidada pelo nosso pai, mas eu vou ter uma Tamar e eu vou cuidar dela. É isso que ele fala com essas atitudes, é isso que ele fala com essa proporção que ele coloca. Mas veja bem, durante toda a vida de Davi, Davi foi incapaz de chamar o filho Amnon. Davi foi incapaz de pelo menos consolar a própria filha. Um homem segundo o coração de Deus, um homem de ação na sociedade, mas um homem completamente omisso dentro de casa. Por causa da omissão de Davi, o ódio cresce no coração de Absalão contra o irmão Amnon. E Absalão trama no seu coração um plano para matar o próprio irmão. Eita, que coisa terrível, que tragédia, que família maluca, destruída. Olhe bem para cá, irmão. Passa-se um tempo, Absalão inventa uma festa na floresta, convida o rei para participar e todos os seus irmãos. Absalão sabia que o pai não participava de nada da família. Ele fez um convite por mera formalidade. Ele sabia que o pai ia rejeitar o convite, mas ele fez com a intenção de que, se o pai rejeitasse, ele ia pedir para que Amnon fosse representando o pai. O pai sabia do problema que havia entre os dois irmãos. Todo pai percebe, toda mãe percebe quando os filhos têm problema com o outro. Quando Absalão chega até a presença de Davi, o convidando, Davi imediatamente diz: filho, eu não posso, não tenho tempo para ir. Absalão diz: pois pai, manda Amnon para ir comigo, deixa ele te representar. Eu estou dando uma festa, a festa é grande, eu preciso que o senhor esteja presente, mas já que o senhor não vai, peça que o meu irmão Amnon vá. Davi sabia que tinha alguma coisa errada com aquilo, os irmãos não se falavam,
Os irmãos não se conversavam, havia ódio no coração de um contra o outro. Mas Davi é incapaz de confrontar isso, de chamar os dois para conversar, de colocar os dois na mesa e dizer: o que é que está acontecendo? Vamos resolver esse problema aqui. Ele é incapaz, ele é omisso, e por causa da sua omissão, tem ódio crescendo no coração dos seus filhos, tem ódio crescendo dentro de casa. Sabe qual é o nosso grande erro? É achar que o tempo resolve tudo. O nosso grande erro é achar que a gente empurra as coisas com a barriga para frente, que o tempo vai ser capaz de resolver os problemas, mas o tempo não resolve nada. O tempo só aumenta a indiferença. O tempo só aumenta o ressentimento, o rancor. É por isso que hoje Deus está nos dando a oportunidade, meus irmãos, de pararmos para pensar na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos irmãos, nos nossos pais. Deus está nos dando oportunidade para parar para pensar sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós precisamos dar um fim a isso imediatamente. Escute, tem família de crente sofrendo com isso. Tem família de crente sofrendo com isso. Talvez não na radicalização da proporção do que aconteceu na casa de Davi, mas sofrendo com problemas que talvez você julgue ser pequenos, mas que estão crescendo a tomar proporções maiores. Como Davi não confronta, como Davi não tem tempo para perder com isso, o que ele faz? Ele diz: olha, eu vou liberar o teu irmão Amnon para ir, mas precisa ir todos os seus outros irmãos também. Olha o que Davi faz aqui. Olha bem para mim. Como ele não tem tempo para resolver o problema, ele terceiriza a coisa, colocando a responsabilidade para a vida dos filhos. A ideia de Davi é: bom, quem sabe se eles forem juntos, talvez os irmãos consigam conciliar a situação. Mas todos nós sabemos como foi que terminou. Eles estavam no meio da festa, estavam na floresta, de repente, Absalão desembanha a sua espada e atravessa o seu irmão e o mata naquele local. Davi agora tem um filho estuprador, tem uma filha estuprada, tem um filho assassino e tem um filho assassinado dentro de casa. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Pergunte para o seu vizinho: você está entendendo isso? Você acha mesmo que Davi achou que isso poderia acontecer com a família dele? Você acha mesmo que em algum momento da vida de Davi ele pensou que isso pudesse acontecer? Jamais ele pensou que isso poderia acontecer. Jamais. Mas a sua falta de ação, as suas omissões, só pioravam a situação dentro da sua família. Eu estou terminando a mensagem de hoje já. Escute bem. Sabe o que acontece com Absalão? Foge. Ele foge. Sabe quanto tempo Absalão passa longe do seu pai sem dar uma palavra com ele? 2 anos. Durante esses 2 anos, sabe quantas vezes Davi mandou chamar o seu filho para ter uma conversa? Nunca. Durante esses 2 anos, sabe quantas vezes Davi mandou um recado dizendo: meu filho, eu estou com saudade? Nunca. Nunca. Foi necessário Joabe perceber que Davi não estava bem e trazer um recado de Absalão dizendo que estava com saudade do pai e pedindo para voltar. Quando Joabe chega, Davi autoriza que traga o filho de volta. Lá vem o filho de volta agora, com o filho pródigo, talvez arrependido, talvez querendo reconstrução, talvez querendo um novo começo para a sua vida. Ele chega até a presença do pai no palácio, o pai o abraça, o beija, não dá uma única palavra e passa mais 2 anos sem falar com o filho. Ele está morando na casa do vô, Aitofel. Ele está desabafando com o vô. Ele está contando tudo que há no seu coração para o vô. O vô não gosta muito do pai dele. Afinal de contas, ele é pai de Batseba.
Ele viu como foi que Davi matou Urias para ficar com Batsebe e a desonrou. E ele começa a encher o coração de Absalão de mais ódio, de mais raiva, de mais ira, de mais revolta. Absalão pede para ver o pai. Ele chama Joabe e diz assim: diga ao rei que ou veja a minha face ou me mate. Sabe o que Davi faz? Nada. Absolutamente nada. Todos nós que estamos aqui sabemos como foi que essa história terminou? Sabemos? A gente sabe como essa história terminou, né? Absalão revoltado. Ele começa agora a ir para a porta da cidade de Jerusalém. As pessoas que estão vindo para falar com o rei, ele começa a abordar essas pessoas na porta, dizendo: olha, por que vocês procuram o rei? Vocês não percebem que ele anda ocupado demais com as suas mulheres para dar tempo para vocês? Olha o que ele começa a dizer: se eu fosse rei de Israel, vocês veriam verdadeiramente o que é justiça. E esse sentimento pelas palavras doces de Absalão começou a ganhar o coração de muitas pessoas, a ponto que a metade da cidade agora está com Absalão. Este dá um golpe de estado. Para Davi não lutar contra o próprio filho e não matar o filho, ele tem que fugir. E ele foge para Hebrom. Passa alguns anos exilado ali. Em um determinado momento, Absalão, que agora é o rei oficial de Israel, arma o seu exército para ir em busca do seu pai e matá-lo. Davi está escondido porque está fragilizado. Joabe, o seu comandante de guerra, diz para ele: Davi, eu vou lá e vou combater com ele. Davi faz um pedido: por favor, só não mate Absalão. Não faça mal nenhum a Absalão. Você acha que Joabe ouviu? Eles vão à guerra. Absalão, com a sua própria arma, com a sua lança, com a sua espada na mão, está correndo atrás de homens inimigos, quando um homem muito bonito, de cabelos longos, passa debaixo de uns arbustos, seu cabelo fica preso num galho, ele fica pendurado numa árvore pelos cabelos. Joabe encontra Absalão ali e diz: eu vou acabar agora com os problemas de Davi. Matou. Agora Davi tem um filho estuprador, tem uma filha estuprada, tem um filho assassino e tem 2 filhos assassinados. Você está entendendo isso? Quando a notícia chega até Davi, ele está na casa exilado. Quando ele vê os cavaleiros chegando perto, ele grita dizendo: cadê o jovem Absalão? Está vivo o jovem Absalão? E os emissários gritam dizendo: está morto o rei. E a Bíblia diz que ele se desespera, rasga suas vestes e começa a gritar dentro de casa: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Essa história parece ser muito distante da gente, não parece? É uma tragédia inigualável, concorda comigo? Mas sabe o que eu penso? Eu penso que se isso foi capaz de acontecer na casa de Davi, o homem segundo o coração de Deus, se eu não cuidar da minha casa, o que é que não pode acontecer com ela também? Tem muita gente ganhando o mundo e perdendo a sua casa. A nossa geração foi marcada, principalmente de 40 anos para cá, com uma mentalidade: eu preciso dar para os meus filhos o que eles não tiveram. E aí a gente trabalha para dar para os nossos filhos aquilo que eles não tiveram. E a gente não dá para eles aquilo que nós tivemos. A nossa geração está sendo marcada principalmente de 40 anos para cá. Eu não vou fazer com os meus filhos aquilo que os meus pais fizeram comigo.
mas foi o que os seus pais fizeram com você que tornaram você o que você é hoje. Fique de pé em nome de Jesus. Olha para mim. Nós precisamos voltar ao plano original de Deus. Cadê os pais que aqui estão? Sabe qual foi o primeiro conselho que Davi deu para o seu filho Salomão, quando este assumiu o reinado? Olhe para cá. O primeiro conselho que Davi dá para Salomão, quando este vai assumir o reinado, é: meu filho Salomão, seja homem de verdade. Cadê os homens que estão aqui, aos pais em especial? Cadê? Levanta a mão. Seja homem de verdade, meu irmão. Nós estamos vivendo numa geração que quer desconstruir a figura do homem e desvalorizar a figura do pai. Cadê as mamães que estão aqui? Levante a mão. Seja mulher de verdade, minha irmã. Seja mãe. Cumpra o seu propósito. Cadê os casais aqui? Levantem as mãos. Sejam casais de verdade. A palavra de Deus nos orienta no livro de Eclesiastes ao homem e à mulher: desfruta da vida com o homem e a mulher da tua mocidade. Quando tudo se acaba, quando o dia se acaba, quando as atividades do dia se findam, nós temos um lugar para voltar. E esse lugar é a nossa casa. E a nossa casa precisa ser um lugar de paz, de harmonia, de fidelidade e de amor.